vamos explorar um dos capítulos mais sinistros, controversos e enigmáticos do Apocalipse. Vamos falar sobre o capítulo 9 e a visão do apóstolo João sobre uma nuvem de gafanhotos que, para muitos, podem ser interpretados, sim, como helicópteros modernos. No capítulo 9 de Apocalipse, João descreve uma visão onde uma estrela cai do céu e abre o poço do abismo, liberando uma nuvem de gafanhotos. Estes gafanhotos são diferentes de qualquer coisa que já vimos. Mas antes de irmos para a passagem bíblica de fato e detalharmos os seus acontecimentos, é muito importante primeiro conhecer um pouco melhor quem foi João, onde ele viveu e o porquê de suas visões. Quem foi João? João, também conhecido como João o Apóstolo, foi um dos 12 discípulos de Jesus. Ele é tradicionalmente considerado o autor do Evangelho de João, das 3 epístolas de João e do livro do Apocalipse. Vida e ministério de João. João viveu no século I d.C. e foi um dos seguidores mais próximos de Jesus. Ele esteve presente em muitos dos momentos cruciais do ministério de Jesus, incluindo a última ceia e a crucificação. Após a ressurreição de Jesus, João continuou a pregar o Evangelho e desempenhou um papel importante na igreja primitiva. João era natural da região da Galileia, provavelmente da cidade de Betsaida, onde ele e seu irmão Tiago trabalhavam como pescadores antes de serem chamados por Jesus. Não há registros históricos que confirmem se João era casado ou tinha filhos, mas sua dedicação ao ministério de Jesus é amplamente reconhecida. Visões no Apocalipse. João recebeu as visões do Apocalipse enquanto estava exilado na ilha de Patmos por volta do ano 95 d.C. Acredita-se que ele foi exilado devido à perseguição dos cristãos pelo Império Romano. Durante este exílio, João teve uma série de visões reveladoras sobre os eventos finais dos tempos, que ele registrou no livro do Apocalipse. É importante notar que muitas das visões de João eram difíceis de compreender em sua época devido à falta de tecnologia e conhecimento moderno. Por isso, muitas teorias modernas sugerem que João descreveu o que viu usando termos e analogias de sua época. Por exemplo, imagine você há 1000 anos atrás vendo alguém fazendo uma chamada de vídeo com outra pessoa através do celular. Seria impossível você descrever algo assim, não mesmo? Ou até mesmo algo mais simples, um liquidificador, por exemplo. Como você o descreveria? Agora que compreendemos um pouco mais sobre João, vamos fazer uma análise mais profunda sobre o capítulo 9 de Apocalipse. Versículo 1. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Interpretação moderna. Aqui, a estrela caída do céu é muitas vezes interpretada como um anjo caído, ou até mesmo um meteorito ou explosão que abre um portal, simbolizando a abertura de algo sinistro e perigoso na terra. Versículo 2. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. Interpretação moderna. A abertura do poço e a fumaça que escurece o sol e o ar podem ser comparadas a um grande incêndio ou explosão vulcânica, onde a fumaça bloqueia a luz solar, criando uma atmosfera de desespero e caos. Versículo 3. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Interpretação moderna. Os gafanhotos saindo da fumaça com poder semelhante ao dos escorpiões podem ser vistos como uma metáfora para uma praga ou ataque de máquinas, talvez drones ou helicópteros, que surgem de um ambiente poluído e devastador.
Versículo 4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm, nas suas testas, o selo de Deus. Interpretação moderna. Esses gafanhotos, ou máquinas, têm como alvo específico os humanos, e não a vegetação, indicando uma avançada tecnologia sendo utilizada numa missão de causar sofrimento e tormento à humanidade, especialmente àqueles sem proteção divina. Versículo 5. Foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era como o tormento do escorpião, quando fere o homem. Interpretação moderna. A tormenta por 5 meses sugere um período prolongado de sofrimento, como uma guerra ou uma pandemia que não mata imediatamente, mas causa grande dor e agonia, semelhante ao veneno de um escorpião. Versículo 6. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Interpretação moderna. Este versículo evoca um desespero tão profundo que as pessoas desejam a morte para escapar do sofrimento, mas são incapazes de encontrar alívio, possivelmente devido a avanços médicos ou outras circunstâncias que prolongam a vida, mesmo em meio ao sofrimento. Versículo 7. A aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia como que coroas de ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Interpretação moderna. Os gafanhotos com aparência de cavalos de guerra e rostos humanos podem ser interpretados como uma descrição de veículos de guerra modernos, como tanques ou helicópteros, equipados para combate e pilotados por humanos. Versículo 8. Tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como os de leões. Interpretação moderna. Os cabelos como os de mulheres e dentes de leões podem simbolizar a complexidade e a ferocidade dessas máquinas de guerra, talvez referindo-se a cabos, fios e outras partes mecânicas que lembram cabelos longos e dentes metálicos. Versículo 9. Tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos que correm ao combate. Interpretação moderna. As couraças de ferro e o ruído das asas, como o de carros em combate, podem ser facilmente relacionados a veículos blindados e helicópteros, cujo barulho ensurdecedor é similar ao descrito por João. Versículo 10. Tinham caudas como as dos escorpiões e ferrões, e nas suas caudas tinham poder para danificar os homens por 5 meses. Interpretação moderna. As caudas, como escorpiões e ferrões que causam dano, podem ser vistas como mísseis ou outras armas montadas em veículos militares, que têm o poder de infligir dor e sofrimento sem matar imediatamente. Versículo 11. Tinham sobre eles como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego, Apolion. Interpretação moderna. O anjo do abismo, Abaddon, ou Apolion, representando a destruição e a perdição, pode ser visto como o líder de uma força devastadora, seja um comandante militar ou uma entidade simbolizando o caos e a destruição. Se está gostando desta análise, coloque nos comentários: Deus Todo-Poderoso é meu protetor. E darei um coraçãozinho no seu comentário, pois terei certeza que é uma pessoa de grande fé e que sempre está em busca de conhecer mais as Escrituras. Continuando.
Opiniões divergentes. Claro, há muitas interpretações diferentes desse capítulo. Alguns acreditam que a visão é puramente simbólica, representando poderes espirituais e eventos futuros de um ponto de vista apocalíptico. Reflexão e conclusão. Independentemente de como interpretamos essa visão, o capítulo 9 de Apocalipse nos chama a refletir sobre os tempos finais e a nossa preparação espiritual. Esperamos que essa análise tenha sido interessante e informativa. Mas, antes de encerrar, quero avisar que do lado esquerdo está aparecendo um vídeo que fala sobre Isaías, capítulo 53, com uma excelente análise, explicando o porquê deste ser um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Vá assistir agora. E se já assistiu, agora do lado esquerdo está aparecendo outro vídeo que explica Isaías 54 e os segredos ocultos deste capítulo.